Então, boa noite a todos, Gilberto, Janael, super aí preparados, né, para a prova, lendo muito, com certeza. Prazer, meu nome é Adriele, sou professor, vou conduzir essa aula agora. Essa aula está sendo gravada para fins comerciais e pedagógicos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema que cai bastante, né, que é as multidisciplinaridades, tá? Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre uma breve história sobre Piaget, Vygotsky, Vallon e Skinner. Então, na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre as teorias da aprendizagem, né, que estão relacionadas ao conhecimento, né, ao conhecimento adquirido dentro do contexto da sala de aula. Então, cada aprendizagem ela é conduzida por uma teoria, né? A gente viu um pouquinho das teorias, né? Aqui foi nesse quadro a gente explorou um pouquinho sobre essas teorias e aí eu vou dar uma explorada melhor em algumas que caem mais, tá? Lembrando, se você não viu essas teorias ou ainda tem uma certa dificuldade em responder questões dessas teorias, você vai ter que consultar o seu e-book completo, né? Professor Pedagogo, que tem lá essas teorias mais detalhadas, com exemplos, coisas muito mais detalhadas para que você possa ver, né, a aprender esse conteúdo. E a gente começa falando sobre o Piaget. Eu nunca vi uma prova de concurso público para a educação que não caia Piaget. Até para ETEs, IFs, que solicitam que esses professores tenham mestrado, doutorado, né? Provas para nível universitário, onde o professor está fazendo concurso para ensinar em universidade, cai Piaget. Né? Então, assim, vocês que estão fazendo concurso para educação básica, é preciso que vocês memorizem as fases do desenvolvimento cognitivo. Então, Piaget, para ele, aprender é construir conhecimento ativamente, certo? A aprendizagem funciona nessa perspectiva. Então, na teoria do Piaget, que é enorme, que é gigante, né, o conhecimento é construído a partir de fases. Então, Piaget acredita que aprender é construir conhecimento ativamente. A criança ela não é um recipiente vazio onde o professor coloca o conhecimento dentro dela e ela vai se enchendo de conhecimento. Ela é um sujeito que interage com o meio, descobrindo e reorganizando informações, certo? Por meio da experiência. A partir do momento que ela vai experienciando, né, conhecimento, ela vai aprendendo. Qual a ideia central do Piaget? O Piaget traz a ideia de que o conhecimento surge da interação entre o sujeito e o meio. É importante vocês memorizarem isso aqui que está em negrito, certo? Piaget acredita que o conhecimento surge a partir da interação entre o sujeito e o meio, certo? A partir desse olhar, a aprendizagem ocorre a partir de dois processos fundamentais. Então, Piaget vai trazer duas coisas que caem muito em concurso, que é a assimilação e a acomodação. Na assimilação, né, Piaget vai falar que o sujeito incorpora novas informações, ou seja, ele recebe essas novas informações, né, a partir da sua interação com o meio. Essas novas informações, elas são anexadas aos esquemas mentais que ela já possui, tá? E na acomodação, o sujeito modifica seus esquemas para se ajustar às novas experiências, certo? Então, cada criança, ela tem um olhar para um determinado conteúdo, certo? Uma operação matemática, uma soma, por exemplo, ela vai passar por dois processos, né? Dois processos fundamentais, que é o processo de assimilação, ele vai incorporar, né, as regras relacionadas à multiplicação, divisão, certo? E aí ela, quando incorpora essas novas informações, ela anexa essas informações aos esquemas mentais já existentes. E depois essa acomodação. A acomodação é quando o conhecimento é como se fosse a poeira. A poeira, né? Varreu a poeira, chegou lixo novo, né? Aí fica ali, pairando no ar, né?
E aí depois esse processo, a poeira baixa, e aí aquele lixo, ou então folhas, vamos pensar assim, fica parado num lugar específico. É mais ou menos nesse sentido. Porque na acomodação o sujeito modifica seus esquemas, né, para receber essas novas experiências, acomodá-las. Então vamos dizer que essa folha estava voando no ar. Ela estava na assimilação, ela estava chegando para aquele novo ambiente. Quando essa folha chegou e pausou naquele espaço específico, ela acomodou-se. Vamos pensar desse jeito assim para vocês memorizarem melhor. Então, depois dessa interação com o meio, de saber que Piaget fala sobre aprender a partir do momento que o indivíduo constrói conhecimento ativamente, interage existe essa interação entre o sujeito e o meio. Se você fechar uma criança, se você colocar uma criança em uma caverna e não falar com ela, só dar comida, ela não vai aprender a falar, porque ela não teve elementos que pudessem fazer com que ela assimilasse e acomodasse esse processo. E as fases de desenvolvimento, principalmente o professor pedagogo, cai muito, né? Essa assimilação e acomodação para o pedagogo, geralmente nas provas para ensino médio, professor do ensino médio, professor do superior, cai muito o conceito de aprendizagem de Piaget. Mas para professor pedagogo, cai muito as fases de desenvolvimento cognitivo e os processos, né, de assimilação e acomodação. Então, é preciso que vocês aprofundem esse conhecimento. E aí, nas fases de desenvolvimento cognitivo, a gente tem 4 fases. O sensório motor, né, da criança quando nasce, até os 2 anos, que é o conhecimento por meio dos sentidos. Então, aquela criança estava, né, presa, né, num embrião, né, um embrião ali na placenta, ela não tinha luz, não tinha informação. E aí, quando ela sai, ela começa a ter acesso ao meio. E aí ela produz sentidos. Então, ela vai chorar, né? Ela vai ter a claridade que ela não tinha. Então, os olhos dela vão começar a observar, ela vai sentir, ela vai comer, né? Então, a degustação, os sentidos, né? Tato, olfato, paladar, vão entrar e vão começar a fazer sentido para a criança. Então, ela começa a partir do sensório motor. Então, o sensório motor, chorar, né? Ela está chorando, né? Ela está inquieta, por exemplo. Isso são sentidos que vão mexendo com a criança e aí ela vai aprendendo, né, a entender os sentidos. Então, ela não sabe por que está chorando. Depois ela vai chorar porque está com fome, né? Depois ela vai chorar porque está sentindo uma dor. Né? Então, a criança vai construindo esses processos a partir do momento que ela vai sentindo essas sensações, né? Por meio dos 5 sentidos, certo? E aí, essa fase é o sensório motor. Ela vai receber esses sentidos, claridade, luz, alimentação, vai degustar, vai tocar, né? Principalmente no tato, por isso que é sensório, os sentidos, ó, sensório e motor, os sentidos e o toque, né? Ela vai se mexer, ela vai sentir que tem um corpo, né? Então ela vai começando a construir essas sensações e aprender também nessa fase. Então, essa é uma das fases do desenvolvimento cognitivo muito cobradas. Quer dizer, todas são muito cobradas, mas o sensório motor, eles colocam muitas questões cobrando assim, né? Aí depois a criança vai para o pré-operatório, porque dos 2 anos ela já está quase andando, algumas já está quase andando. Então ela vai para o pré-operatório, 2 a 7. E aí ela vai começar a ter o pensamento simbólico e o egocentrismo infantil, que a gente já falou aqui. Então, para mim, a comida para mim não, é meu, né? A criança fica muito apegada a um brinquedo, acha que alguém vai tomar aquele brinquedo, ela vai produzir desenhos, e esses desenhos, a maioria dos desenhos, vão estar associados a um boneco, a uma casinha, a uma coisa. Então, ela vai desenhar uma bolinha, né? Então, quando ela estiver tentando aprender, tentando não, no processo de aprendizagem de alfabetização, por exemplo, ela vai desenhar muito. Então, por isso que o pensamento simbólico, os símbolos vão fazer sentido. Então, ela observa retângulos, triângulos, e ela vai construindo os desenhos a partir do pensamento simbólico, certo? E o imagético é construído também dentro dessa estrutura,
certo? E o egocentrismo infantil é quando a criança acha que alguém vai tomar alguma coisa dela, né? Então, ela acha que as pessoas podem tomar as coisas dela e é, ela vai percebendo esse egocentrismo infantil, certo? Aí a gente passa para o operatório, as fases operatórias, né? As operações concretas e as operações formais. A operação concreta, a criança ela vai pensar logicamente, ela vai construir lógica. Ah, não, eu tenho que descer no ônibus na parada tal. Isso é um pensamento lógico aplicado. Por quê? Porque ela já viu, né, a mãe descendo no ônibus naquela parada. Então ela vai aplicar um pensamento lógico, né, aplicado a situações concretas nas quais ela já vivenciou. E aí ela vai construindo conhecimento a partir das experiências que ela já vem vivenciando ao longo da sua trajetória, né, educacional e infantil mesmo, né? Então a mãe, a família, né, e a escola, elas vão ser muito importantes nessa fase, né, a operatório concreto. Por isso que antes, né, os 7 anos eram obrigatórios, né, a criança estar na escola. Hoje não, né? Hoje 4. Mas antes era o 7, porque as pessoas achavam muito que a criança aprendia a partir do operatório concreto. E não, ele aprendia desde o 0 ano. Mas antes era 7 anos, né? Hoje é 4 anos, é obrigatório. Então, nessa operatório concreto, ela vai aplicando, né, conhecimento, pensamento lógico, né, e construindo conhecimento a partir do pensamento, certo? As situações concretas específicas. E as operatórias, operações formais, né, o operatório formal, é o pensamento abstrato, o hipotético dedutivo. Então, por exemplo, ela vai fazer suposições a partir dos 12 anos. Ah, se eu tomar banho de piscina e não passar protetor, eu vou pegar uma insolação e meu rosto vai ficar vermelho. Ela vai começar a ter pensamentos e construir dedução. Ela vai dizer, se eu for para tal lugar, tal hora, é, eu vou ver a luz, eu vou ver o sol, ela vai construindo pensamentos que não são mais só lógicos, são pensamentos abstratos, né? Então ela vai sonhar, né? O sonho vai vir muito nessa fase, né? E a abstração, a hipótese, a construção de hipóteses. Ah, muita criança faz isso. Se eu conseguir chegar. Vamos pegar uma corrida para ver quem chega primeiro? Isso é uma situação hipotética, né? Então, quantas vezes nós, enquanto crianças, talvez vocês vão lembrar aí, de situações nas quais vocês vivenciaram esse tipo de situação, né? Que vamos ver quem chega primeiro, a competição ali, porque ela vai vai deduzir hipóteses específicas para aquelas situações em que ela está vivenciando, né? Então, aí o pensamento abstrato, hipotético e dedutivo. Implicações educacionais. O ensino deve considerar o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno. Então, principalmente no ensino fundamental, né? No fundamental, anos iniciais, a professora ela precisa estar muito atenta às fases em que a criança está, a idade. Porque em cada idade dessa, em cada fase do desenvolvimento cognitivo desse, vai implicar para o professor construir atividades que possam reforçar e instigar essa criança a aprender cada vez mais rápido, certo? Quem trabalha com educação infantil sabe que existem atividades específicas para mover esses sentidos no sensório motor, né? No pré-operatório, desenvolver o pensamento simbólico, né? Construir a identidade coletiva do aluno, já que ele está numa fase de egocentrismo, certo? O pensamento lógico é desenvolver mais rápido o pensamento lógico para que ele possa avançar do pensamento concreto, certo? Concreto abstrato e hipotético. O que é pensar abstratamente? Ele pode construir várias situações. Pensar logicamente é pensar sem implementar um sentido aplicado àquilo ali. Né? Ele pensa logicamente porque ele vai reproduzindo o pensamento de outras pessoas que ele convive. E o pensamento abstrato, ele vai supor, por exemplo, minha mãe poderia não ir para aquela casa e ir para um aniversário que fica lá no bairro, depois a gente pode ir por círculo. O pensamento abstrato, ele vai construindo, né, elementos, né, ligações que ele não viu a partir do pensamento lógico, certo? Enfim, existe material imenso sobre isso. Eu acabei de pegar aqui 10 minutos quase para falar um pouquinho dessas fases de desenvolvimento cognitivo, mas tem muita, 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 muita coisa mesmo,
que pode cair na prova de vocês. Vocês precisam aí dar uma lida no e-book Professor Pedagogo, que tem esses esquemas, mapas e tudo mais, para vocês verem como é que funciona essa fase. Piaget, ele é fundamental, né, para a educação, e principalmente para professor pedagogo. Pedagogo que não conhece Piaget, porque as questões específicas, as 50 questões que vocês vão responder no dia 26, elas vão focar exatamente nessas fases. Então, o Vygotsky vai aparecer, o Piaget vai aparecer, o Vallon vai aparecer, certo? O Skinner provavelmente pode aparecer, existe 50% de chance. Eu não achei não achei questões usando Skinner, mas Piaget, Vygotsky e Vallon, meu filho, pode se preparar, certo? Vão ser ali 10 questões, das 50, 10 vão ser sobre teorias de aprendizagem, e aí vai abordar esses autores. Então, você tem que ficar atento a isso. Professor, Certo? Pode falar. volta lá, só um instantinho, por favor. Essa parte de pensamento abstrato, né, eu entendi. E o hipotético e dedutivo. Dá uma explicação aí, por favor. Então, o pensamento abstrato, o hipotético, ela vai construir uma hipótese específica. Uhum. Né? E construir Perguntas, hipótese... né? Hã? Os questionamentos, né? Isso. Ah, mãe, mas por que a senhora não compra e divide em 12 vezes? Ela vai construir. Então, isso é um Entendeu? pensamento hipotético. A mãe não falou isso, mas ela cria uma hipótese para determinados problemas. Uhum. Entendeu? O E dedutivo. dedutiva, ela vai induzir a partir de elementos, né? E construções. Ela vai... por exemplo, a criança fala muito isso. Todo mundo faz. Não, mãe, mas todo mundo faz. Não, mãe, mas não é todo mundo vai. Isso é uma dedução. Ela Uhum. acredita que todo mundo é muita gente. Não é todo mundo, mas ela acredita que todo mundo vai. Ah, mãe, mas lá na escola todo mundo tem. Isso é uma dedução. Entendeu? Mãe, mas na minha sala ninguém passou na prova. Ou então, na minha sala, só 3 tiraram nota boa. Isso é uma dedução. Ela vai pegar, né, Entendi. uma Entendi, informação, velho. vai deduzir sobre aquilo, certo? E aí a fase também, essas duas fases, a 3 e a 4, são as mais importantes ali, porque a criança constrói, e aí eu puxo sardinha para o meu lado, né? Eu puxo sardinha do meu lado. Essas da 2 para 4, se a criança for estimulada a ler muito, ela voa do 2 para o 4. Então, você tem crianças com 6 anos. Pode, professor, o aluno sair do pré-operatório e avançar para o operatório concreto antes da idade? Pode, a partir dos estímulos. Se essa criança, ela é a todo momento bombardeada, a mãe, né? Bombardeada não essa palavra não, não cabe muito para o que a gente está discutindo aqui. Mas se ela é introduzida, vou usar essa palavra, introduzida a situações nas quais ela lê muito, ela aprende, né? Ela constrói esquemas, ela desenha, sabe? Ela constrói, ela vê, né? Por exemplo, os livros de contação de história, ela já sabe fazer leituras específicas, ela vai muito rápido. E ela, professor, ela pode, por exemplo, com 6 anos já está no operatório concreto? Pode. Entendi. A depender do ambiente Estímulo, né? em que dos estímulos, do ambiente, se bem que estímulos é uma palavra do Skinner, né? A gente não usa aqui para Piaget, não. Mas dos estímulos, exatamente como você está falando, a partir do momento que ela é introduzida àqueles espaços em que ela acelera essas fases do desenvolvimento cognitivo. Então não, tem um intervalo aí de idade, né? Ela pode alcançar Isso. essas fases de desenvolvimento, mas vamos dizer assim que é algo que não é concreto, né? Digamos assim, uma migração automática, é um processo, né? É um processo. Ela não termina um para começar o outro, não. Quando Isso. está iniciando um, está Ela, terminando o outro. muito bem, boa a sua colocação. Ela pode pular do 2 para o 4, entendeu? A partir dos estímulos, certo? E ela pode, uma coisa que eu não falei aqui, também atrasar. Ficar só, por exemplo, se ela tiver alguma deficiência intelectual, ela pode ficar no sensório motor e só conseguir chegar no pré-operatório com 8 anos, com 10 anos, entendeu?
E aí parar no pré-operatório ali, pensamento simbólico, ou então parar no operatório. Por exemplo, muitas crianças que têm déficit intelectual, inclusive isso porque eu leio sobre isso, né? Muitas crianças que têm déficit intelectual param muito no pré-operatório e no operatório concreto. E aí tem que ser feito um outro trabalho com essa criança para que ela avance. Ela pode avançar. Eu conheço alunos autistas, alunos com déficit de aprendizagem, aluno com TDAH, aluno com déficit intelectual, né? Que eles avançaram muito, que entraram em faculdade, que fizeram cursos, né? E tudo assim, não existe essa coisa do parar o aluno porque ele tem uma deficiência. Agora, o professor vai ter que estudar a deficiência daquela criança para acelerar essas fases de desenvolvimento cognitivo da criança. Entendeu? Agora, não existe, por exemplo, não, ela é autista, ela não vai evoluir, ela não vai. Não existe isso, né? Foi-se do tempo que as crianças eram negligenciadas na educação e eram passadas de ano por pena. Ah, não, o bichinho, ele tem um problema. Não, não é assim. Isso já é um estigma, um preconceito que o professor cria. Eu já ouvi várias vezes. Professor, o bichinho, ele tem ele é atrasado, ele não. A gente sabe que tem laudo, né? Não, só a mãe não aceita. Isso não existe, isso é uma forma de discriminação pesada. E também é uma forma do professor se isentar da culpa, que é o que eu percebo muito, se isentar da culpa não querendo trabalhar, dizendo assim, não, eu vou nada pesquisar essa doença desse menino para eu poder elaborar uma atividade. Não, é sua obrigação enquanto professor, porque você está fazendo, principalmente do fundamental, quando você é professor único, né, regente, você é responsável pela aprendizagem daquela criança. Então, você tem 25 alunos numa sala, você é a principal pessoa. Ou você é a libertação dela ou a escravidão dela. Porque se você não desenvolve um trabalho construído com ética, né, e com qualidade, você vai atrasar aquela criança. Você, enquanto professor, enquanto professora, vai dificultar na aprendizagem, ela não vai avançar rapidamente, porque você não pesquisou e não conheceu formas e meios para trabalhar com essa criança. Certo? Vamos avançar, senão a gente não consegue. Tem outro conteúdo novo ainda hoje. E aí a gente chega com o Lev Vygotsky, que também nunca vi uma prova de concurso público para educação básica, principalmente para fases iniciais, fundamental. Então, pode ser anos iniciais quanto anos finais, não cair Vygotsky. Né? Eu já vi prova para nível médio, concurso no estado, só para nível médio, por exemplo, não cobrar Vygotsky, assim, não cair, ou cair só uma ideia mais abstrata, mas para fundamental eu nunca vi. Qualquer prova, você pode fazer um teste, bote provas para pedagogo no Google, e aí você vai baixando as provas, e vai ver, todas as provas vai ter uma questão sobre Vygotsky. Vygotsky acredita que o conhecimento é socialmente construído, diferente de Piaget. Né? Piaget acreditava que aprender é construir conhecimento ativamente. Agora, Vygotsky vai colocar uma palavrinha que vocês vão ter que memorizar de verdade, que é essa, socialmente. Né? Vamos lá. Vygotsky, ele vai falar que a aprendizagem ocorre na interação entre o sujeito e o outro. Então, se não há um outro, não há aprendizagem. Se você memorizou isso, você já levou o essencial de Vygotsky para a prova. A aprendizagem ocorre pela interação entre o sujeito e o outro, né? Mediada pelo quê? Pela linguagem e pela cultura, não é? Então, pela linguagem e pela cultura. A criança aprende a partir da linguagem. Por quê? Porque ela é introduzida a ambientes que ela ouve, né? E aí ela pode se expressar. Qual a ideia central de Vygotsky? O desenvolvimento cognitivo ele depende das relações sociais e do contexto histórico-cultural. Por que o contexto histórico-cultural é importante, professor? As culturas elas vão impactar positivamente, né? Elas vão impactar diretamente nas relações sociais com que aquela criança convive. Então, vamos pegar aqui uma criança que nasce num país que não é monogâmico, que pode casar com várias mulheres. Né? Essa criança, ela construiu, desde das fases iniciais até a vida adulta, que é comum ele casar com 2, 3, 5 mulheres. Né? Porque ele não nasceu num país que celebra a monogamia. Então, isso vai representar
né, para ele, um contexto histórico cultural importante. E vai enraizar nele matrizes estabelecidas em relação ao relacionamento, certo? E aí teria outros exemplos, vários exemplos, né? Por exemplo, países que não são democratas, por exemplo, autoritários, né? Democracias não autoritárias, por exemplo. Ele vai crescer numa situação ali em que ele vê que não pode determinadas coisas, né? E aí o contexto histórico-cultural vai impactar positivamente, né? Positivamente não, vai impactar diretamente, desculpa, diretamente na aprendizagem daquela criança. A aprendizagem, ela precede o desenvolvimento. A aprendizagem, ela precede o desenvolvimento. Ou seja, o indivíduo, ele se desenvolve à medida que aprende com o outro. Ele vai desenvolvendo à medida que vai aprendendo com o outro. Então, um conceito-chave, mediação, né? O aprendizado ocorre com o auxílio de um mediador. Esse mediador, ele não precisa ser só o professor, ele é o professor, né, no contexto de sala de aula, mas esse mediador também pode ser um colega, né, fazendo atividade em casa ou brincando na rua, e pode ser um adulto, né, aqui é a figura dos pais ou das pessoas ou dos responsáveis por essa criança. Então, a criança, ela aprende a partir do processo de mediação, certo? Então, o aprendizado ocorre com o auxílio de um mediador. A linguagem é o principal instrumento de interação e de internalização do conhecimento. É a partir da linguagem. E aí, quando o Vygotsky fala linguagem, ele não fala só sobre linguagem falada, né? Ele fala sobre linguagem escrita, ele fala sobre imagem. Imagem transmite uma linguagem, filme transmite uma linguagem, né? Uma foto, uma carta, enfim, a imagem, né, é uma linguagem. Qualquer imagem é uma linguagem, certo? Então, existem vários tipos de linguagem. Né? Volta lá no conceito de português, né? Linguagem verbal, não verbal, mista, né? E a linguagem ela pode se comportar de diversas maneiras. Então, não pense em linguagem só como falar, certo? Aqui para esse conceito de Vygotsky. E aí a gente fala sobre zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP, que é a distância entre o que o aluno consegue fazer sozinho e o que ele pode fazer com ajuda, certo? A interação dessa criança com um professor, um colega, um adulto, pelo processo de mediação, faz com que o aprendizado aconteça. Então, a base para o aprendizado é a formação das funções mentais superiores, né, a partir do momento que essa criança interage com o outro, certo? Quais as implicações educacionais para essa teoria do Vygotsky? Essa teoria ela valoriza o trabalho coletivo e o diálogo em sala de aula, né? E o professor é um facilitador, ele ajuda que o aluno alcance níveis mais complexos do pensamento, né? E aprender interagir, cooperar e construir sentido em comunidade. Por isso que a maioria das atividades para o infantil são atividades colaborativas. Quer dizer isso? Vamos todo mundo pegar na mão, né? Vamos fazer uma fila, vamos construir, né? Vamos construir um mural onde cada um vai colar uma figura, vai colar a mão, né? Vai colocar a sua mão aqui. E aí são atividades nesse sentido, para construir sentido em comunidade, né? A partir da teoria do Vygotsky. Teoria, consulte os e-books, corra lá nos e-books da formação geral básica para pedagogo, e você vai. Esse conteúdo que eu acabei de dar aula, ele está todo esquematizado, com mais exemplos, com mais informação no e-book Professor Pedagogo, que é esse aqui. Eu não deixo fácil. Foto. Esse. Então, esse e-book, ele tem todos esses esquemas com mais conteúdo, com mais esquemas, mais exemplos, mais questões. Tem questões comentadas também sobre isso. Que esse e-book, ele é um e-book específico. Ele vai abordar os 50 assuntos, não. Os 38 assuntos que estão sendo cobrados para a prova específica do pedagogo. Então, você tem que estar com dúvida, vai ler teoria. Dá uma lida na teoria para ressuscitar isso e depois parte para os e-books de questões para você poder ir acelerando esse processo. Certo? Aí, depois de a gente falar sobre Vygotsky, a gente fala, por último, sobre Skinner. Eu não vejo muito o INEP cobrando Skinner. Assim, pode ser uma percepção errada da minha parte. Por isso que eu disse, não, eu vou trabalhar com eles,
Porque vai que o INEP cisma em colocar, né? Porque a teoria de Skinner, do reforço positivo e do reforço negativo, é um pouquinho complicado. Eu vou explicar para vocês por quê. Skinner, Skinner ele vem das teorias behavioristas. Esse esquema que está lá esse mapa mental aqui, ó, bem interessante para vocês terem as informações de cada teoria, ele vem do behaviorismo. E o behaviorismo acredita que a aprendizagem é um resultado de estímulos e respostas responsáveis. Estímulo-resposta, estímulo-resposta. Meio que como se fosse um rato, né? Que essa teoria do Skinner é muito usada para animais, para testagem de animais, né? Para testes de laboratório e etc. E aí existe um certo preconceito com a teoria do Skinner por causa disso. Porque nem tudo se aplica a estímulo-resposta, tá? Mas assim, vocês têm que conhecer. O Skinner, ele enxergava que o aprendizado como uma mudança de comportamento observável, né? Então, os resultados, eles são fruto de reforços e condicionamentos. Então, reforço e condicionamento são palavras importantes para essa teoria. O foco está nas respostas do aluno aos estímulos do ambiente. Então, o professor cria, por exemplo, né, situações em que os alunos vão, no ambiente escolar, serem estimulados a responder. Né? Qual a ideia central dessa teoria da aprendizagem? O comportamento humano pode ser modelado por meio do reforço positivo ou negativo. E aí, muitos teóricos, né, muitos educadores, eles reprovam esse tipo de afirmativa. Por quê? Porque quando eu falo que o comportamento humano pode ser modelado por meio do reforço, eu estou dizendo que que qualquer criança pode abandonar sua cultura, sua identidade, sua história, sua memória para ser modelada a partir de uma visão sistêmica. E o ser humano é muito complexo para ser colocado numa caixa tira um estímulo desagradável de alcançar um comportamento e ser visto dentro de uma caixa. Né? Então, quando eu coloco aqui que o comportamento humano pode ser modelado por meio do reforço, eu estou colocando a criança dentro de uma caixa como se ela fosse modelada. E as crianças não são modeladas, as pessoas não são assim, né? E aí a aprendizagem cai por terra nesse sentido, certo? Porque também desconsidera o papel da autonomia do aluno, certo? Então, o reforço positivo, ele estimula a repetição de um comportamento desejado. Então, quando eu dou elogio ao aluno, quando eu dou nota alta ao aluno, o reforço negativo, ele retira o estímulo desagradável ao se alcançar o comportamento desejado. E a punição, que é uma coisa que a gente reprova muito hoje, toda vez que aparecer punição ou aprendizagem por repetição, essa questão vai estar errada. Essa alternativa vai estar errada. Certo? Punição desencoraja comportamentos inadequados. Então, se eu tiro ponto, por exemplo, existe muito essa falácia ainda. Você vai perder 3 pontos. Até eu uso. Às vezes eu uso, eu vou tirar 3 pontos seu, viu? Mas eu sei que é errado. Não se deve, né, se comportar dessa maneira, porque punição não gera aprendizagem. Certo? E aí vocês entenderam porque a teoria é complexa, é problemática, porque ela tem esse viés mais modular do ser humano como modular, né? Moldar a mente da criança para determinados comportamentos. Qual o conceito-chave? Condicionamento operante. Comportamento é aprendido e mantido por consequências que produz. A aprendizagem mecânica, ela é baseada em repetição, treino e memorização. E a gente sabe que essas 3 palavras, vou até botar em vermelho, essas 3 palavras, repetição, treino e memorização, se aparecer na sua prova, em qualquer questão, a não ser que esteja pedindo a errada. Se estiver pedindo a errada, aí vai ser certa. Mas se aparecer isso, dizendo que isso está correto, não está. Né? Hoje a aprendizagem não se baseia em repetição, a aprendizagem não se baseia em decoreba, a aprendizagem não se baseia em treino e nem tem que memorizar, Hoje a gente tem que memorizar. Vocês querem uma vaga no concurso, vocês vão ter que memorizar algumas coisas. Mas a criança, na fase de desenvolvimento dela, não é a maneira mais correta de orientar o estudo. Certo? Implicações educacionais.
Essa teoria dá ênfase em recompensas e feedbacks imediatos. Essa teoria também dá ênfase ao planejamento do ensino baseado em objetivos claros e mensuráveis. Outra coisa, não tem como mensurar a aprendizagem desse modo, né? E criar metas. Ele vai ter que não sei o quê. A aprendizagem tem que respeitar o ritmo do aluno, né? Então, cada aluno, ele é singular, porque ele tem o seu próprio ritmo. Uso do reforço positivo para estimular bons resultados e comportamentos adequados. Então, por isso que essa teoria não cai tanto, certo? Mas eu resolvi trazer aqui para que vocês não deixassem de ver. Aqui é uma síntese do que eu acabei de falar. Vamos lá, agora a gente vai para uma série de conceitos importantes sobre, deixa eu mostrar logo um esqueminha aqui, sobre multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. A multidisciplinaridade é um sistema de um só nível, né? Então, multidisciplinar, são muitas disciplinas, né? Matemática, português, história, né? A multidisciplinaridade são sistemas em um só nível. As disciplinas, elas estão, uma do lado da outra, mas elas não se conectam. A pluridisciplinaridade ainda é um sistema de um só nível e de objetivos múltiplos, né? Cooperação, mas sem coordenação. Então, por exemplo, a pluridisciplinaridade, por exemplo, matemática, ciência, geografia. Essas disciplinas, elas estão com setas, né? Ligadas uma à outra. Essas três disciplinas. Então, esse é um sistema de um só nível só, né? E de objetivos múltiplos, né? E a cooperação, ela não existe. Não existe uma coordenação de cooperação, mas eles têm um objetivo em comum, certo? Aqui existe uma conexão pequena entre elas, mas não tem um diálogo de cooperação entre elas. A interdisciplinaridade, que é a palavra que eu nunca vi aparecer tanto em prova de concurso, essa palavra. Interdisciplinaridade, que é justamente o que a BNCC, os documentos oficiais, né, de 2020 para cá, só usam a interdisciplinaridade. Que o que é? É um sistema de 2 níveis e de objetivos múltiplos, né? Cooperação procedendo de nível superior. Ou seja, as disciplinas, elas se conectam. E a transdisciplinaridade são sistemas de níveis e de objetivos múltiplos. Coordenação com vistas a uma finalidade específica, uma finalidade comum dos sistemas. Vamos ver isso na prática, tá bom? Multidisciplinaridade. Segundo Piaget vai trazer esse conceito. A multidisciplinaridade ocorre quando várias disciplinas elas abordam o mesmo tema, certo? Então, a multidisciplinaridade é basicamente quando acontece esse objetivo em comum. Então, todos nós vamos falar sobre sustentabilidade. O professor de português pega um texto sobre sustentabilidade, trabalha na disciplina dele. Um professor de ciência leva as crianças para poder plantar uma árvore e explicar a importância do ecossistema e um meio ambiente mais sustentável. Então, cada campo mantém seu próprio método de linguagem. A professora de português vai levar um texto, o professor de português vai levar um menino no pátio. Cada um mantém seu próprio método de linguagem. Então, isso é multidisciplinar. Há uma justa posição de olhares. Eu e a professora de português, e o professor de ciência, estamos tendo o mesmo olhar. Há uma justa posição de olhares, mas não há diálogos. Eu e o professor de ciência não estamos dialogando, certo? Então, isso é multidisciplinar. A gente tem um tema em comum, trabalha dentro da minha disciplina, mas não tem um olhar, a gente não conversa, não dialoga. Então, por exemplo, um projeto sobre o meio ambiente, em que o professor de biologia fala sobre ecossistemas, o de geografia aborda desmatamento, e o de português analisa um texto sobre o tema. Cada um está contribuindo isoladamente, sem articulação dos saberes. Isso é multidisciplinaridade, certo? Piaget
E Jacques Delors fala que eles defendem que a multidisciplinaridade é o primeiro passo em direção à integração, mas ainda é limitada à soma de conhecimentos. Quando eu falo sobre interdisciplinaridade, Ivani Fazenda, em 94, vai dizer que ela é pioneira no Brasil sobre interdisciplinaridade. Ela vai dizer que a interdisciplinaridade é um diálogo entre disciplinas, ou seja, as fronteiras elas são atravessadas e o conhecimento é construído de modo cooperativo. Ou seja, cada área contribui, mas há uma troca de métodos, conceitos e linguagens. Ou seja, cada área vai contribuir com a sua habilidade, mas existe uma troca de métodos. Quais os métodos eu vou utilizar para que eu possa integrar o meu colega da outra disciplina com o meu objetivo? Então, um projeto sobre saúde mental dos adolescentes, em português, em que português analisa narrativas sobre ansiedade, ciências explica os hormônios e a educação física promove a atividade de respiração e movimento. O conhecimento circula e se complementa. Então, Ivani Fazenda, Japisu, por exemplo, vão falar nessa estrutura, né? Vocês não podem ouvir, a questão pode citar esses autores, e eles vão definir que a interdisciplinaridade é uma integração recíproca. É interdisciplinar porque é recíproco, né? É integrado. O conhecimento é integrado, por isso que é interdisciplinar, né? Entre disciplinas, com enriquecimento mútuo, certo? A pluridisciplinaridade. Eric Jatush, ele vai indicar uma abordagem paralela entre as disciplinas, que não funcionou muito, né? Por isso que não cai muito em prova. Qual que mais cai em prova? Interdisciplinaridade, certo? Ele indica uma abordagem paralela entre as disciplinas, ou seja, há um tema comum, mas as disciplinas mantêm total autonomia conceitual e metodológica, né? Pluridisciplinar. Por que pluri? A diferença para multidisciplinaridade e o grau de coordenação. A pluridisciplinaridade envolve cooperação leve. A pluri envolve cooperação leve. A multi não envolve cooperação. Cada campo mantém seu próprio método e sua própria linguagem. Na multi, cada campo mantém seu próprio método e sua própria linguagem. Na pluri, existe uma cooperação leve. Então, memorize isso para não confundir, porque os conceitos parecem muito. Na pluri, existe uma cooperação leve, por exemplo, um estudo sobre alimentação saudável, em que os professores de ciência, matemática e educação física elaboram atividades com um cronograma que é comum, certo? Mas sem análise conjunta dos resultados. Eles pensaram juntos, os professores sentaram e pensaram juntos esse cronograma de aulas, né, sobre alimentação saudável, mas eles não sentaram, né, eles não analisaram os resultados desse processo de aulas, certo? Jatsu e Nicolescu explicam que a pluridisciplinaridade é o segundo grau da integração do intermediário, da integração entre o intermediário, entre o multi e o inter. Então, a pluri fica ali no meio do multi e do interdisciplinar. A transdisciplinaridade a transdisciplinaridade ela não fala exatamente sobre um processo de aprendizagem, certo? E ela fala mais sobre um campo filosófico. O que é transdisciplinar? Nicolescu e Edgar Morin. Esse autor cai muito em concurso. Vocês vão ouvir falar muito dele, né? Muita gente vai continuar estudando para outros concursos, eu tenho certeza. E esse autor aqui é fundamental para a transdisciplinaridade. Principalmente porque vai entrar uma coisa chamada temas transversais, que é uma coisa que a gente vai falar ainda em aula, tá? Nessas revisões. Temas transversais, é um dos temas das nossas próximas aulas. Então, Edgar Morin vai dizer que a transdisciplinaridade ultrapassa as fronteiras disciplinares e integra o saber científico, certo? O saber popular e o saber experiencial. Então, vamos lá. A transdisciplinaridade é quando eu trago conceitos científicos para dentro da sala de aula, né? Então, eu falo sobre biodiversidade, o impacto do monóxido de carbono no meio ambiente.
Eu trago saber popular, aí eu trago a história de uma senhora, olha, o mundo está se acabando, tá tudo cinza, o tempo tá tudo cinza. Aí eu trago saberes popular, posso trazer um cordel, onde bom, Patativa da Saré dá para trabalhar, um cordel que fala sobre o mundo se acabando, né, o meio ambiente e tal. E eu trago um saber experiencial, eu coloco o aluno para vivenciar esse tipo de conteúdo na prática. Levo ele uma aula a passeio, levo ele num rio para mostrar desmatamento, poluição. Então, eu uno, né, integro, né, fronteiras. Então, a transdisciplinaridade é a integração das fronteiras do conhecimento. Por exemplo, um projeto escolar sobre mudanças climáticas, que envolve alunos, famílias e comunidade local, articulando dados científicos, práticas de sustentabilidade e as narrativas culturais das pessoas mais comuns da comunidade. Isso é um projeto transdisciplinar. Por quê? Porque o conhecimento se torna vivência social. As crianças e a comunidade, os pais vão vivenciar aquilo ali na pele, vão ver, vão sentir, vão experienciar. Então, trata-se realmente de compreender a transdisciplinaridade, trata-se de compreender a complexidade do mundo de forma global, ética e humana, tá? E aí, Edgar Morin é pioneiro, inclusive ele é pioneiro, dentro dessa transdisciplinaridade, que é uma visão filosófica da educação. Quer dizer que não se aplica ao método? Ainda não se aplica ao método, porque é muito difícil integrar tudo isso. Né? Já pensou um trabalho que integre escola, comunidade, saber científico, saber popular e experiência? Tem que ser uma escola que pense isso, né, com muito cuidado. Então, é uma recomendação, mas ainda não é o que a gente tem. O que é que a gente tem exercendo em prática? A interdisciplinaridade. Então, Basarab, Nicolescu, Edgar Morin e Paulo Freire vão falar um pouquinho sobre essa visão. Né? Eles defendem a leitura do mundo antes da leitura da palavra, né? Sintetizando a essência da transdisciplinaridade. A transversalidade. O que é transversal? A transversalidade é um princípio pedagógico lá da BNCC de 2017. Se você não leu a BNCC de 2017, eu recomendo que você vá nesse book aqui, nesse book Formação Geral Básica. Tem esquemas interessantíssimos sobre BNCC. A BNCC, ela vai ser, olha, eu estou dizendo para vocês, vocês vão ver, vocês vão voltar aqui vão perceber isso que eu estou falando. A BNCC, certo? Na parte geral, são 30 questões. 8 questões, com certeza, vai envolver BNCC. Tenho certeza, na parte geral. Na parte específica, são 50 questões. Ao menos 10 dessas questões vão envolver BNCC. Por quê? Porque hoje, né, BNCC é o documento que norteia todos os planos de aula, planos de ensino, né, currículos. O currículo dos estados é baseado na BNCC. O currículo dos municípios é baseado na BNCC. Os planos de aula têm que ser baseados na BNCC. Inclusive, as faculdades. Agora, quem é aluno que faz pós-graduação já sabe. Eles pedem, coloque o código alfanumérico da BNCC. Essa habilidade é qual? Né? A gente já trabalhou códigos alfanuméricos aqui em aula, né? Como são divididos os códigos alfanuméricos para cada nível de ensino. Então, não tem como correr. BNCC vai ser aí quase 35% da sua prova no dia 26. Nesse e-book, a gente tem uns esquemas incríveis para entender BNCC, as habilidades, as competências da BNCC que vão cair com certeza, certo? As habilidades e competências relacionadas às práticas de letramento, por exemplo, vão cair com certeza na prova para pedagogo, e aí vai, certo? Então, vá lá no e-book, leia. Sua chance agora. A gente só falta. Hoje já são 16, só faltam 10 dias, e você não pode perder tempo. Desinstala o Instagram, que já começa bem. Se você desinstalar um Instagram, uma besteira que você vê. E a transversalidade na educação. Transversalidade está lá na BNCC e também estava nos parâmetros curriculares nacionais dos PCNs de 98.
Esses PCNs, professor, eles são válidos ainda? São, eles são válidos, são documentos norteadores de práticas educativas, mas você deve se basear na BNCC para montar os seus projetos e as suas aulas. Vamos lá, a transversalidade, ela refere-se à integração de temas sociais e éticos no currículo, né? Então, meio ambiente é um tema que transversal. Diversidade é um tema transversal. Ética é um tema transversal. Cidadania é um tema transversal. Gênero é um tema transversal. Direitos humanos é um tema transversal. Ou seja, se são temas transversais, todos os professores têm que trabalhar esses temas, certo? Então, vamos lá. Pegou a professora de biologia, ela vai ter que trabalhar meio ambiente, diversidade, ética, cidadania, gênero e direitos humanos. Pegou o professor de química, ele vai ter que trabalhar meio ambiente, diversidade, ética, cidadania, gênero e direitos humanos. Ou seja, esses conhecimentos, sistemas transversais, eles devem ser trabalhados por todos os professores, né? Ele atravessa todo o currículo, né? O tema educação para a diversidade aparece em aulas de história, né? Nos movimentos sociais, aparece em aulas de português, com textos sobre inclusão, aparece em aulas de arte, com representações da diferença, autores, né? Os PCNs e a BNCC, e o famoso Perrenot e Sacristã. Perrenot 2000 e Sacristã 2002, que vão defender um currículo como uma construção integrada, que ainda é um desafio para nosso Brasil, ainda, mas a gente está caminhando para chegar lá. Certo? Transversalidade na educação. Na educação contemporânea, transversalidade é um modo de pensar o currículo de forma interligada, rompendo a ideia de disciplinas estanques, né? Ou seja, a transversalidade na educação, ela vai propor que o aluno compreenda a relação entre saber e vida, né? Conectando escola e sociedade. Um projeto sobre consumo consciente em matemática, analisa estatísticas de gastos, a ciência estuda resíduos, português redige campanhas e artes criativas, né, para criar cartazes e comunicações. A transversalidade está nesse eixo ético, né, e social. Ou seja, perpassa todas as áreas. Transversal, atravessa, versalidade, né? Pense em atravessar, atravessa todas as disciplinas, certo? Na BNCC, a transversalidade vai estar quando ele destaca as competências gerais com o eixo integrador e transversal. Paulo Freire vai defender a transversalidade, não com esse nome, mas ele vai defender a transversalidade. Ele vai falar sobre saberes e experiências humanas, com base na educação libertadora. Ele não falava sobre essa palavra transversalidade, mas ele falava sobre essas experiências humanas serem somadas para uma educação que liberta. Edgar Morin vai falar que a transversalidade propõe o pensamento complexo como paradigma educacional transversal. Olha aqui esse quadro que eu elaborei para vocês, ó, modalidade, né? A multidisciplinaridade. Qual é esse quadro aqui para vocês é incrível. Ele está lá na apostila de vocês, no e-book rosa. A multidisciplinaridade é uma integração o quê? Fraca. Por quê? Porque as disciplinas estão justapostas, né? Cada professor aborda o tema isoladamente. Então, não integra, certo? A pluridisciplinaridade. Qual o nível de integração? Moderada. Por quê? Porque existe uma cooperação pontual entre as áreas, mas é uma cooperação leve, certo? Um planejamento conjunto sem integração profunda dos professores. A interdisciplinaridade é uma integração forte, forte. Por quê? Porque existe uma interação e diálogo entre saberes. Por exemplo, eu acho que eu já citei esse exemplo. Eu, geralmente, quando vou trabalhar conectivos, elementos coesivos, eu geralmente, quando eu trabalhava numa escola que eu gostava muito, e o professor de uma matéria era muito meu amigo, e a gente ele trabalhava raciocínio lógico, os conectivos do raciocínio lógico, e eu trabalhava os conectivos da redação. E aí a gente integrava em uma aula só. A gente entrava junto na aula e dava essa aula sobre conectivos, esses valores conectivos, tanto para raciocínio lógico quanto
para a redação. E aí a integração é forte, porque o aluno vai perceber que o conhecimento está em tudo, né? Está na aula de português, está na aula de matemática, está na vida, está no carro que se move, né? Está no ônibus, está no lanche, né? O conhecimento está ali para todos, né? Para ser vivenciado por todos. E a transdisciplinaridade é uma integração muito forte, porque ela supera as fronteiras disciplinares, né? Não existe a transdisciplinaridade, não existe disciplina, né? Existe uma integração entre ciência, arte e vida, certo? Não existe disciplina, né? Aquela coisa modular. E a transversalidade, a integração é ética e social, os temas que atravessam o currículo. Cuidado não confundir transdisciplinaridade com transversalidade. Transversalidade é quando atravessa, são temas integradores que atravessam todo o currículo, certo? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam, né? Vamos lá, vamos para a prática. A transversalidade diz respeito à possibilidade de se instituir na prática educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade, e aprender e as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. Sobre transversalidade e interdisciplinaridade, julgue as assertivas com V para verdadeiro e F para falso. Após o julgamento, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. No 1 está dizendo, a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos prescindíveis de trabalhar o conhecimento, buscando a reintegração de procedimentos acadêmicos que ficaram isolados uns dos outros pelo método disciplinar. Isso é falso. Por que isso é falso? Porque a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de trabalhar o conhecimento, desde que a educação até o nível superior, até o ensino superior, né? Ou seja, isso está ligado não apenas a procedimentos acadêmicos. Então, esse item aqui já não é o nosso falso, né? Esse item é um item falso. Errado, falso. 2. A escola vista pelo enfoque da transversalidade deve possuir uma visão mais ampla, acabando com a fragmentação do conhecimento, pois somente assim se apossará de uma cultura interdisciplinar. Será que está correto ou falso? Verdadeiro. Isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro por quê? O que propõe o item 2 descreve a afirmação verdadeira acerca da transversalidade e da interdisciplinaridade no âmbito escolar, certo? Vamos lá. 3. Quando há referência aos temas transversais, tem-se a colocação de um eixo unificador da ação educativa em torno do qual organizam-se as disciplinas. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. A transversalidade está relacionada à unificação das disciplinas. Portanto, esse item 3 está certo. Vamos lá. A gente tem F, V, V. Aqui, a gente já poderia riscar aqui, ó. 1, 2, 3. Ficaria só com 2, para economizar tempo, né? 4. A transversalidade e interdisciplinaridade têm como eixo educativo a proposta de uma educação comprometida com a cidadania, conforme defende os parâmetros curriculares nacionais. Isso está totalmente correto, né? Porque a interdisciplinaridade e a transversalidade contribuem para a formação da cidadania do ser humano, porque integra a disciplina. Então, isso está certo. Certo? Então, nós temos o quê? Tá. Letra A, né? Vamos correto. Alternativa correta. Questãozinha interessante, né? Foi bacana, porque aí as questões, elas não... Ah, professor, não vai cair desse tanto de questão, não. Gente, eles misturam os assuntos. Numa questão, eles podem cobrar tudo que eu acabei de falar em aula.
Eu dei 1 hora de aula, eles podem botar tudo que eu dei em 1 hora de aula dentro de uma questão só. Então, vocês fiquem ligados. Vamos lá. Vamos a essa nova questão. Quer ler, Janaína? Vou ler aqui. Quanto a este tema, as discussões tomaram corpo nos anos 70. Já no final dos anos 60, o movimento marcadamente revolucionário dos estudantes universitários na Europa e na América Latina tinha como eixo a crítica à organização do ensino universitário e o papel do conhecimento na sociedade capitalista, discutindo-se, entre outras coisas, a ruptura, teoria e prática e a função social dos conteúdos escolares. As instituições responderam a algumas exigências do movimento estudantil, iniciando a busca de novos pressupostos que levaram a modificações estruturais e curriculares. Assim surgiu esse tema, então, para promover a superação da superespecialização e da desarticulação teoria e prática, como alternativa disciplinaridade, já que percebe-se que as discussões acerca desse tema têm inspiração na crítica à organização social capitalista, a divisão social do trabalho e a busca da formação integral do gênero humano. Isso significa dizer que esse tema é muito mais do que a compatibilização de métodos e técnicas de ensino. É como defende Frigoto. Uma necessidade e um problema relacionado à realidade concreta, histórico-cultural, constituindo-se assim como um problema ético-político, econômico, cultural e epistemológico. Questão. Isso posto, assinale a alternativa que apresenta o conceito ao qual se refere no texto. Difícil essa questão, né? Vou deixar vocês responderem. Por enquanto eu pego aqui uma água para mim, tá certo? Certo. Qual é esse texto? Está se referindo a qual conceito? De acordo com o que a gente viu hoje. Vamos lá, eu fiz questão de trabalhar cada um para ver se vocês conseguem realmente responder. Vou pegar um café na volta, a gente responde essa questão, para acelerar. Vamos lá? E aí, quais foram as respostas que eu tenho aqui já no chat? Carmen colocou que a letra C. Leia não falou qual é a alternativa que ela acha que é. Cláudio não falou. Edilene não falou. Bota no chat aí para eu ver se você... Marquei a Z também. Letra? C também. C. 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 C de... Gilberto, qual é a alternativa que você marcaria? A letra A. Letra A. Vamos lá. Vamos começar pela E. A letra Professor. Oi. É transdisciplinaridade, né? E tem A também, perdão. Transdisciplinaridade. Multitransdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Heterodisciplinaridade. Vamos lá. A palavra heterodisciplinaridade, esse termo não é reconhecido ou comumente utilizado na literatura educacional. Pode sugerir o quê? Diversidade de disciplinas, mas não possui uma definição conceitual. Então, essa aqui está totalmente incorreta, não existe. Certo? Foi para confundir o candidato. Letra D. A letra D está incorreta. Por quê? A multidisciplinaridade ela envolve a justaposição de várias disciplinas em torno de um mesmo tema, sem a necessidade de haver a integração entre elas. O texto fala outra coisa, né? O texto fala em superar a desarticulação entre teoria e prática e integrar saberes. Isso é mais profundo do que a simples soma de disciplinas, como propõe a multidisciplinaridade. Logo, o que é que acontece? Não basta trabalhar várias disciplinas em paralelo, como propõe a abordagem. Então, a nossa letra D também cai por terra. Letra C.
interdisciplinaridade. Vamos lá. O texto ele aborda a crítica à fragmentação do saber, na verdade, logo no início. Depois ele aborda o quê? A ruptura entre uma teoria e prática. Depois o texto traduz o quê? Ele traz a necessidade de articulação entre áreas do conhecimento. Depois ele traz o quê no texto? Interpretando. Ele traz a importância da busca por uma formação o quê? Integral do ser humano. Depois o texto vai trazer o quê no final? A dimensão ética, política, econômica e cultural do problema. Ou seja, quando a gente lê o texto, interpretando as principais ideias, a gente percebe que esses elementos correspondem exatamente o que é a interdisciplinaridade. Ou seja, procura superar a compartimentalização das disciplinas, promovendo diálogo entre elas para entregar problemas complexos reais na sociedade. Então, a nossa letra C é o nosso gabarito. Pessoal, geralmente, sempre vai ser interdisciplinaridade. Por quê? A gente quer alcançar a transdisciplinaridade, né? O transversal, mas a gente não está conseguindo ainda. A gente consegue fazer algumas aulas interdisciplinares. Então, preste atenção na questão, certo? A letra B está incorreta. Essa não é uma categoria conceitual, foi colocada para confundir o candidato também. E transdisciplinaridade não é porque a transdisciplinaridade vai além das disciplinas, buscando um conhecimento que integra não só diferentes saberes acadêmicos, mas também o quê? O saber, o senso comum, a espiritualidade, a arte, etc. E o texto, embora se fale da necessidade de romper com a fragmentação do saber, não menciona em nenhum momento o texto, não menciona a superação das fronteiras disciplinares, a ponto de buscar o quê? Uma transcendência das disciplinas, como propõe a transdisciplinaridade. Por isso que não é letra A. Tá certo? É uma questão um pouquinho difícil, porque exige um nível de interpretação alto. Não é verdade? Vamos para a próxima? Ó, essa é fácil. É para considerar incorreta. Sobre transversalidade e interdisciplinaridade. Acabamos de falar sobre ela. Marca a alternativa incorreta. A transversalidade diz respeito à possibilidade de se instituir na prática educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade, e as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. B, a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos prescindíveis de trabalhar o conhecimento, buscando a reintegração de procedimentos acadêmicos que ficam isolados um dos outros pelo método disciplinar. C, a escola vista pelo enfoque da transversalidade deve possuir uma visão mais ampla, acabando com a fragmentação do conhecimento, pois somente assim se apossará de uma cultura interdisciplinar. Letra D, quando há referência aos temas transversais, tem-se a colocação de um eixo unificador da ação educativa, em torno do qual organizam-se as disciplinas. A transversalidade e interdisciplinaridade tem como eixo educativo a proposta de uma educação comprometida com a cidadania, conforme defende os parâmetros curriculares nacionais. E aí, qual é a afirmativa incorreta? A única B? Gilberto acha que é B. Carmen? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. É D. Acha que é D. Porque essa C aí foi a que a gente viu, não foi? É anterior. Tá Isso. observando aqui. Leia, acha que é qual? Eu vou. Vai em qual? Isso aí. Vai em qual? Marcaria qual essa? Tá com um pouco de dúvida nessa, né? Tudo bem. E, Janael? B também. Qual? B. B. Vamos lá. Essa alternativa é interessante, ela, né? Por quê? Ela está pedindo a incorreta. Na minha concepção, toda prova que pede a incorreta são as melhores provas. Sabe por quê? Porque você vai
isso vem da leitura, viu, gente? Quando você lê muito, eu, por exemplo, leio muito para elaborar aula, para montar essas aulas, essas coisas, montar esquema e tudo. Então, quando as questões pedem incorreta, oxe, para mim, eu nem leio o enunciado, eu já vou sabendo, vou tentando achar coisinhas, né, investigando coisinhas para poder marcar a alternativa. A nossa alternativa correta, a incorreta é a letra B. Por quê, professor? Porque quando ele fala que a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos prescindíveis, o que é que isso está errado? A transversalidade diz respeito à possibilidade de estabelecer uma relação entre os conhecimentos teóricos e realidade vivida pelos alunos. Ou seja, isso significa que os conteúdos ensinados na escola devem estar conectados com as questões reais da vida dos estudantes. Então, são modos prescindíveis, consegue prever, prescindível, consigo prever, de trabalhar o conhecimento, buscando a reintegração de procedimentos acadêmicos que ficam isolados, eles não ficam isolados, né? Quando eu falo sobre transversalidade e interdisciplinaridade, esse conhecimento fica conectado, né? As abordagens ficam conectadas de forma que integrada, certo? Então, essa palavrinha, prescindíveis e isolados, acabaram. Método também é uma palavra muito forte para indicar erro, certo? Isolado, mecânico, repetitivo, certo? Tudo isso. Léa levantou a mão, quer falar? Pode falar. Eu estava achando que era saber mesmo, mas eu estava com um pouquinho de dúvida. É meio chatinho nesse assunto, né? Léa, toda vez que tu vê assim, uma palavrinha isolados, método disciplinar, repetição, aprendizagem por repetição, toda vez essas questões são erradas, viu? Aí você lê direitinho e já Você já tinha dado uma dica dessa. Isso. Sempre é bom prestar atenção, porque a banca vai pegar você num escorregãozinho assim. E né? É. Verdade. Vamos lá, vamos para a próxima, né? Sobre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Assinale a alternativa correta. Outra coisa, gente, eu sei que é cansativo, mas sempre grifem o último comando, a última ponta. Ele está dizendo assim, vá para a questão e me traga isso. Isso aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Marque a alternativa incorreta. Aqui, assinale a alternativa que apresenta o conceito no qual se refere o texto. Aqui, julgue, marque a alternativa correta. Tá vendo? Isso são os comandos. O que é um comando? O comando é dizer assim, vá para as alternativas e me traga o que eu quero que você faça. Então, preste muita atenção ao que o comando está pedindo. Isso é essencial para responder com mais rapidez a prova. Considerando que vocês vão responder 80 questões em 5 horas e meia, em fazer uma prova discursiva. Então, é muito tempo. Vamos lá. Nessa sobre a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A letra A está falando que a interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a cooperação e o diálogo entre duas ou mais disciplinas, com o objetivo de produzir conhecimento mais completo e integrado. Vamos lá. Essa letra A, ela está dizendo isso. Isso está correto. Certo? Por quê? A alternativa, ela traz, na verdade, uma citação de Japiaçu, né, que destaca que a interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a cooperação, é o diálogo, né, entre 2, 3, 5, 10 ou mais disciplinas, com o objetivo de produzir conhecimento mais completo, mais integrado, mais dinâmico, certo? Então, essa já vai ser a nossa alternativa correta. Aqui, a interdisciplinaridade é uma abordagem que busca transcender não é inter, transcender é transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade parte da premissa que as disciplinas são interdependentes. Não. A trans não parte que elas são interdependentes. Interdependentes é sozinhas. Elas não dependem uma da outra. Na transdisciplinaridade, cada disciplina mantém sua metodologia. Errado. A trans
Elas misturam. Na interdisciplinaridade não há uma separação clara. Não há. Há sim. Então isso está incorreto. Tá vendo? Você vai lendo e vai marcando. Porque você viu a aula, você assistiu. Certo? E aí você já marca a alternativa correta aqui. Vamos lá, vamos para mais uma. Sobre a transversalidade e a interdisciplinaridade, de acordo com Garcia SD. Aqui em cima ele tinha um texto, eu não coloquei na questão. Lembrando, todas essas questões são questões do INEP, certo? São questões de 2023 e 2024, que são os filtros que eu consigo trazer mais questões do INEP para vocês. Sobre a transversalidade e a interdisciplinaridade, de acordo com Garcia. Vamos lá. São modos, está correto afirmar que são modos de se trabalhar o conhecimento em busca de uma integração de aspectos que ficam articulados uns com os outros pelo tratamento disciplinar. Será que é essa? O que é que vocês acham? Letra B fala: a interdisciplinaridade se volta apenas para os temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente individualizada e diversificada. Letra C. Na transversalidade é preciso organizar as disciplinas e seus conteúdos específicos para que seja possível a interdisciplinaridade. Letra D. São constituídos na forma de disciplina, mas permeiam toda a prática educativa. Se houver um trabalho sistemático e integrado no decorrer de toda a educação. Letra E. Se alimentam mutuamente para que se possa trabalhar temas transversais adequadamente, sem uma perspectiva disciplinar rígida. E aí, vou deixar vocês com você. Tem A. E tem A. Vamos lá. Vou começar do E para o final para o início. Vamos lá. Aqui, quando ele fala sobre a transversalidade e sobre a interdisciplinaridade, o que está correto de acordo com Garcia. Se alimentam mutuamente para que se possa trabalhar temas transversais adequadamente, sem uma perspectiva disciplinar rígida. Vamos lá. Está falso, porque a letra E ela não descreve de forma correta acerca do conceito da interdisciplinaridade. Na verdade, portanto, a alternativa está errada. Na interdisciplinaridade, não há uma separação clara entre as disciplinas, e a abordagem se concentra em uma compreensão holística do problema em questão. A letra D está dizendo que são constituídos são constituídos na forma de disciplina. Vamos lá. O que propõe a letra D não responde de forma correta e coerente o que pede enunciado, né? Portanto, essa também está incorreta. Na transdisciplinaridade, cada disciplina mantém sua metodologia, suas perspectivas, mas há uma colaboração entre elas para alcançar um objetivo comum. Então, D também não seria nossa alternativa. Letra C. A transdisciplinaridade letra C. Na transversalidade é preciso organizar as disciplinas e seus conteúdos específicos para que seja possível a interdisciplinaridade. Vamos lá. Na transdisciplinaridade, a transdisciplinaridade ela parte da premissa de que as disciplinas são independentes e que a integração delas é necessária para compreender e abordar questões mais complexas. Então, a letra C, ela descreve características multidisciplinares. Portanto, a letra C também vai estar incorreta. Certo? Letra B. A interdisciplinaridade se volta apenas para os temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente individualizada e diversificada. Vamos lá. A interdisciplinaridade é uma abordagem que busca transcender as fronteiras disciplinares. O que é que ele vai fazer? Vai integrar conhecimentos de diferentes disciplinas, mas também de outras fontes, como saberes tradicionais, experiências pessoais e intuições. O que propõe a letra B descreve características da transdisciplinaridade e não da interdisciplinaridade. Portanto,
né? Nossa B também está incorreta. E a nossa letra A é a nossa única alternativa que está correta, tá? Não é uma questão fácil, não, essa, viu, gente? Não vou dizer que é fácil, não, de jeito nenhum. A interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a cooperação e diálogo entre duas ou mais disciplinas, com o objetivo de produzir conhecimento completo e integrado, né? E aí, isso está correto porque a alternativa, ela responde de forma correta o conceito de interdisciplinaridade para Japiaçu, Garcia Japiaçu, né? Ele destaca que a pesquisa interdisciplinar se faz das aproximações, das interações, dos métodos comuns às diversas especificidades. E aí a nossa letra A. Tá certo? Pela hora eu vou encerrar por aqui, tá certo? Mas a gente continua amanhã. Um abraço, Deus abençoe. Vamos juntos rumo à posse, tá certo? Muito estudo, muita dedicação, muito empenho. Quer responder mais questões? Compre o e-book de 1.200 questões. Tem questão à vontade, só sobre os temas da prova, para você poder estudar, se preparar. Qualquer coisa, fala com o nosso suporte. Grande abraço. Professor, até amanhã.